O vento soprava poeira vermelha pelo vale, como se quisesse apagar as pegadas de tudo o que aconteceu ali. Ninguém falava sobre o massacre de Red Hollow, mas todos lembravam. Era impossível esquecer o cheiro de pólvora e sangue que pairou por dias, nem o som distante de um cavalo solitário que desapareceu na colina. Esse cavalo era de Ethan Cole, o cowboy que jurou nunca mais pegar em uma arma, até o dia em que o destino bateu à sua porta, com olhos azuis e ferimento no ombro esquerdo. Ela desmaiou antes de dizer o nome, mas Ethan reconheceu o distintivo amassado preso à roupa. Era do clã que matou seu irmão. Por um momento, ele pensou em deixá-la morrer. O fogo da vingança ainda queimava nele, mesmo depois de anos tentando apagá-lo com trabalho duro e silêncio. Mas havia algo naquela mulher, talvez o jeito que respirava, ou o modo como segurava a dor com teimosia, que fez ele hesitar. Então, contra o próprio instinto, ele a levou para dentro. O luar entrava pela janela e iluminava o rosto dela. Jovem, mas marcada por cicatrizes que não vinham só da guerra. Ethan colocou água para ferver, rasgou um pedaço de camisa e limpou o ferimento. Ela gemeu de dor e murmurou algo. Não me mate. Eu não sabia. Ele parou. A voz dela era suave, quase quebrada. Durante dias, ela delirou, misturando pedidos de perdão e nomes que Ethan nunca tinha ouvido. Cada palavra dela era como um tiro no peito dele. Lembrava-lhe tudo o que tinha perdido. Mas quando finalmente abriu os olhos, a primeira coisa que perguntou foi: Por que você me salvou? Ele respondeu seco: Ainda não sei. Os dias seguintes foram um duelo silencioso. Ele evitava olhar para ela e ela fingia não notar. Mas no pequeno rancho, dois inimigos dividindo o mesmo teto era como manter pólvora perto do fogo. Uma noite, enquanto a tempestade rugia lá fora, ela se levantou e tentou sair. Ethan segurou-a pelo braço e perguntou: Vai para onde? Mal consegue ficar de pé. Ela respondeu: Prefiro morrer lá fora do que dever minha vida a você. Ele soltou devagar, e por um segundo, algo nele se quebrou. O ódio, o medo, talvez os dois. O trovão iluminou o rosto dela, e ele viu lágrimas que ela escondia há dias. Meu nome é Clara, ela disse. E o homem que matou seu irmão? Era meu pai. Ethan ficou imóvel. O som da chuva pareceu sumir. Cada músculo dele gritava para mandá-la embora, para cumprir a promessa que fez no túmulo do irmão. Mas ele apenas disse: Então estamos quites. Você levou alguém meu e eu salvei alguém seu. Clara ficou em silêncio. No fundo, ela sabia que aquela não era uma dívida que o tempo pudesse equilibrar. Naquela noite ela não dormiu. Ouviu o som das botas dele no assoalho, o ranger da cadeira, o chiado da lenha queimando. E pensou: por que um homem que me odeia tanto me deu abrigo? Talvez fosse culpa, talvez solidão, mas algo nela começou a mudar. Uma centelha de respeito, talvez até gratidão. Na manhã seguinte, Ethan saiu cedo, sem dizer palavra. Quando voltou, trazia um cavalo selado e uma pequena mala. Pode ir embora, disse ele. A estrada está limpa. Clara olhou para o horizonte, mas seus olhos voltaram para ele. Se eu for, você me deixará viva? Ethan respirou fundo. Não costumo matar quem já me deve a vida. Ela montou, hesitou e perguntou: Você acredita em perdão? Ele não respondeu. Apenas virou as costas e entrou. Quando o som dos cascos desapareceu, Ethan pensou que nunca mais haveria. Mas o destino, às vezes, tem um senso de humor cruel. 3 semanas depois, o rancho de Ethan foi atacado. 4 homens, todos com o mesmo distintivo que ele tirou do corpo de Clara. Eles buscavam algo, ou alguém. Ethan lutou, matou 2, mas foi atingido. Enquanto o sangue escorria, ele ouviu um grito de mulher, o mesmo tom que ouviu naquela noite de tempestade. Clara estava ali, atirando, defendendo a casa dele. Quando tudo acabou, ela caiu ao lado dele, respirando com dificuldade. Eu devia ter ido embora, ela murmurou. Ele sorriu, com o gosto metálico da própria dor. Mas você não foi. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que o som dos tiros. E ali, entre sangue e poeira, 2 inimigos entenderam algo que nenhuma guerra podia ensinar, que o ódio pode salvar, mas só o amor cura. O sol se esgueirava por entre as montanhas, tingindo o céu de um laranja queimado quando Ethan abriu os olhos. O cheiro de fumaça ainda pairava no ar, e a dor no ombro era um lembrete cruel da noite anterior. Clara estava lá, sentada perto da lareira com as mãos cobertas de sangue. O dele. Ela não percebeu que ele acordara e sussurrou algo baixinho, quase como uma oração. Por favor, não me deixe sozinha de novo. Ethan fingiu dormir. Havia algo naquelas palavras que ele não queria entender.
Quando finalmente se levantou, ela desviou o olhar, mas a tensão entre os dois era espessa como a névoa da manhã. Você podia ter ido embora, ele disse com a voz rouca. Clara respondeu sem emoção. Podia, mas não fui. Ethan não perguntou por quê. Não tinha forças para mais guerras, nem dentro, nem fora. Os dias passaram lentos, e o rancho, antes silencioso, começou a ganhar sons que ele não ouvia há muito tempo. O som das botas dela no chão, o assobio desafinado enquanto ela cozinhava, o barulho da água batendo no balde do poço. Pequenas coisas que, sem perceber, o faziam lembrar da vida antes da perda. Uma tarde, enquanto Clara costurava a sombra do celeiro, Ethan observava de longe. A luz do sol tocava os cabelos dela, e por um instante ele esqueceu quem ela era. Mas a lembrança do irmão voltava como uma sombra teimosa, lembrando-o que o amor era um luxo que ele não podia se permitir. Naquela noite, o silêncio foi quebrado por um som distante, cascos de cavalo. Ethan saiu armado e Clara veio logo atrás. São eles, ela disse com medo nos olhos. Os homens do meu pai. Eles não vão parar até me acharem. Ele a olhou de lado, como se as peças começassem a se encaixar. Então é por isso que veio parar aqui. Ela assentiu, e as lágrimas que segurava há dias finalmente caíram. Meu pai me mandou matar você. Disse que o mundo seria mais seguro sem um Cole vivo. Mas eu não consegui. Quando te vi, percebi que não era o monstro que ele pintou. Era só um homem. Quebrado como eu. Ethan baixou o rifle. E agora? Ela respirou fundo. Agora eles querem me matar por ter falhado. O som dos cavalos se aproximava. Ethan apagou a lamparina e puxou Clara para dentro do celeiro. Se quiser viver, faça exatamente o que eu disser, ele murmurou. Ela assentiu tremendo. Os homens pararam diante do rancho. Um deles gritou. Sabemos que ela está aí, Cole. Entregue a traidora e deixaremos você em paz. Ethan olhou para Clara. É sua chance. Posso entregar você e acabar com isso. Ela o encarou, os olhos brilhando no escuro. E você faria isso? Ele respondeu sem hesitar. Não. O primeiro tiro atravessou a janela. O som ecoou pelas montanhas como um trovão. Ethan reagiu com instinto de soldado, empurrou Clara para o chão e atirou de volta. A madeira do celeiro explodia com cada disparo, o cheiro de pólvora e medo misturando-se no ar. Clara rastejou até a janela, pegou a arma dele e começou a atirar também. Quando o último invasor caiu, o silêncio voltou, pesado e cruel. Ethan cambaleou, ferido novamente, e Clara correu até ele. Você está bem? Ele riu com dor. Nada que um pouco de uísque e sorte não cure. Nos dias seguintes, ela cuidou dele como ele cuidou dela. O tempo parecia andar em círculos. Primeiro ela ferida, depois ele. Duas almas pagando uma dívida que ninguém pediu. Mas algo novo nascia entre eles. Às vezes o olhar durava um segundo a mais. Às vezes o toque das mãos deixava um rastro de calor que nenhum fogo explicava. Até que uma manhã, enquanto o sol nascia, Clara falou o que ambos evitavam. Ethan, o que somos agora? Ele ficou em silêncio por um tempo, olhando para o horizonte. Dois inimigos que esqueceram de se odiar. Ela sorriu, um sorriso triste. Isso não vai durar, você sabe. Ele virou para ela. Então que dure o quanto puder. E pela primeira vez em muitos anos ele a beijou. Um beijo sem pressa, sem promessa, mas com a verdade de quem perdeu tudo e encontrou um motivo para tentar de novo. Mas o destino não perdoa o amor fácil. No dia seguinte, um cavaleiro chegou com uma carta. Ethan reconheceu o selo. Era do exército. Dentro, uma mensagem fria. Clara Dawson procurada por traição e assassinato. Recompensa. Viva ou morta. Ele olhou para ela, e ela entendeu sem precisar ler. Então é o fim, disse ela. Ethan rasgou a carta e jogou no fogo. Não, é o começo. A noite caiu como um véu sobre o deserto, e o vento trouxe consigo o som distante de cascos e vozes. Ethan e Clara estavam escondidos no velho celeiro, com as lanternas apagadas e os corações batendo no mesmo ritmo de medo e teimosia. Ele sabia que o exército estava vindo, e não só por ela. Aquele selo na carta era o mesmo que usavam quando queriam apagar alguém da história. Eles não param até acabar com tudo, murmurou Clara, a voz quebrando. Não posso deixar que te envolvam nisso. Ethan a olhou com calma, mesmo sentindo o peso da dor no ombro. Já estou envolvido. E se eles quiserem me tirar daqui, vão ter que me enterrar junto. Ela desviou o olhar, com os olhos cheios d'água. Por que, Ethan? Por que faria isso por mim? Ele respirou fundo, o rosto duro, mas os olhos dizendo tudo o que a boca não tinha coragem. Porque eu cansei de perder as pessoas certas por os motivos errados.
Antes que ela pudesse responder, um tiro ecoou na noite e uma bala atravessou a parede de madeira a poucos centímetros de sua cabeça. Eles chegaram, ele disse. Ethan apagou o cigarro com o polegar e engatilhou a arma. O som metálico cortou o ar e o velho instinto voltou. Frio, preciso, impiedoso. Ele se moveu até a porta e fez sinal para Clara ficar atrás do carro de feno. As vozes se aproximavam, 8, talvez 10 homens. Um deles gritou, Cole! Entregue a mulher e sairá vivo. Ethan respondeu a voz firme. Já ouvi essa promessa antes. Nenhum de vocês cumpre palavra. Os primeiros disparos vieram como chuva de ferro. O celeiro estremeceu. Clara puxou uma espingarda do canto e começou a atirar também. O fogo iluminava os rostos deles por instantes, mostrando medo, raiva e determinação. A poeira se misturava à fumaça, e o cheiro de pólvora era quase doce. 2 homens caíram, mas havia mais vindo pela estrada. Ethan sabia que não poderiam resistir por muito tempo. Então olhou para Clara e disse, tem um túnel atrás das baias. Sai por lá e segue até o rio. Monta e vai para norte. Ela negou com a cabeça. Não sem você. Clara, se ficar, morre. E se eu for, você morre. O tempo parecia parar. Por um instante, os olhos deles se encontraram. O tipo de olhar que diz tudo o que uma vida inteira de palavras não consegue dizer. Vai! Ele repetiu mais baixo. Por favor, ela correu. E Ethan ficou. O som dos passos dela desapareceu, e ele respirou fundo, como quem aceita o próprio destino. Então saiu do celeiro e caminhou para o meio da estrada. Os homens pararam por um instante. Ele estava desarmado, coberto de sangue e poeira, mas o olhar ainda queimava. Vocês querem ela? Vão ter que passar por mim primeiro. Um dos soldados riu. Com prazer. O primeiro tiro acertou o peito de Ethan, mas ele ainda ficou de pé. Pegou a arma caída no chão e disparou de volta, com a força de quem não tem mais nada a perder. O deserto virou um campo de trovões. Homens caíam, cavalos gritavam e o fogo se espalhou. Quando tudo terminou, só restavam cinzas e silêncio. Ethan estava de joelhos, o corpo fraco, o sangue se misturando à terra. Ele olhou para o céu, aquele céu que viu nascer e morrer tantas vezes. E sorriu. Pela primeira vez em anos ele sentiu paz. Longe, Clara parou o cavalo ao ouvir os tiros. O coração dela sabia o que o silêncio significava. Voltou correndo, os olhos marejados, a voz rasgando o vento. Quando chegou, ele ainda respirava, com um meio sorriso nos lábios. Você não devia ter voltado. Ela segurou a mão dele, chorando. Eu prometi que não ia deixar você sozinho. Ele tentou falar, mas tossiu sangue. Seu pai sabia lutar, mas não sabia amar. Você é diferente. Ela encostou a testa na dele. E você é o homem que meu pai nunca foi. O sol começou a nascer, colorindo o céu de dourado. Ethan olhou para aquela luz e sussurrou. Parece que o deserto enfim floresceu. A mão dele caiu devagar e o som do vento levou as últimas palavras. Clara ficou ali, em silêncio, o rosto coberto de lágrimas e poeira. Enterrou-o ali mesmo, sob a velha árvore perto do celeiro. Gravou no tronco uma frase simples. Aqui descansa o cowboy que salvou a inimiga. Anos depois, viajantes contavam a história de uma mulher que vivia sozinha no rancho Cole, criando cavalos selvagens e ensinando órfãos a ler. Diziam que toda noite ela acendia uma lamparina e deixava na janela para que nenhuma alma perdida se sentisse sozinha no escuro. E quando alguém perguntava quem ela esperava, ela apenas sorria e dizia: um cowboy que acreditava que até os inimigos merecem salvação. ChatGPT Said, o vento soprou forte aquela manhã, levantando redemoinhos de poeira que dançavam entre as lápides esquecidas do pequeno cemitério. Clara estava de pé diante do túmulo de Ethan, o chapéu contra o peito, os olhos fixos na inscrição que ela mesma gravara anos antes. Aqui descansa o cowboy que salvou a inimiga. O tempo havia desgastado as letras, mas não a lembrança. Ela falava pouco, mas quem a conhecia dizia que às vezes, nas noites em que o vento cantava entre as montanhas, ela murmurava histórias sobre um homem que escolheu morrer para salvar alguém que o mundo dizia que ele devia odiar. As crianças a escutavam com olhos grandes e, mesmo sem entender completamente, sentiam que havia algo sagrado naquele silêncio. Os dias passaram e o rancho floresceu de novo. O fogo do passado deu lugar a novas vidas, novos começos. Clara não fugiu mais. Ela aprendeu a viver com o que ficou, não com o que faltava. Guardava a carta de Ethan, suja de sangue e poeira, dentro de uma caixa de metal. Às vezes a abria, não para ler,
mas para lembrar que as palavras têm o poder de mudar destinos. E naquela terra árida, onde a vida valia menos que uma bala, alguém escolheu acreditar em algo maior. Ethan tinha deixado mais que lembranças. Tinha deixado uma lição. A de que coragem não é atirar primeiro, é perdoar quando o mundo manda odiar. Os viajantes que passavam pela estrada paravam para descansar no rancho. Alguns diziam ter ouvido histórias de um espírito que cavalgava ao pôr do sol, com o chapéu baixo e um olhar tranquilo. Clara nunca desmentia. Apenas sorria e servia café. Talvez ele ainda esteja cuidando da gente, dizia às crianças. E de certa forma todos acreditavam, porque o deserto tem sua própria forma de guardar promessas. Uma tarde, muitos anos depois, um jovem chegou ao rancho. Tinha o mesmo olhar firme e o mesmo jeito de andar de Ethan. Carregava no bolso uma velha insígnia de metal, a mesma que Clara lembrava ter visto no peito dos soldados naquele dia. Ele se apresentou. Sou filho de um dos homens que vieram caçá-la. Meu pai morreu sem saber que estava errado. Quero entender o que realmente aconteceu aqui. Clara olhou para ele longamente, o tempo parecendo parar de novo. Seu pai procurava justiça, disse ela calmamente. Mas às vezes a justiça de um homem é a culpa de outro. Ela o convidou para entrar, serviu-lhe café e começou a contar. Contou tudo, do fogo ao perdão, do ódio ao amor. E quando terminou, o rapaz chorava em silêncio. Meu pai morreu acreditando que lutava pelo certo, disse ele. E talvez ele lutasse mesmo, respondeu Clara. Mas o certo muda de rosto quando a gente aprende a ver o outro como humano. O sol começou a cair, tingindo o céu de vermelho e ouro. O rapaz olhou para o horizonte e disse: Sabe, eu acho que ele teria gostado de ouvir essa história. Clara assentiu devagar. Talvez ele esteja ouvindo agora. Ficaram ali em silêncio até o primeiro grilo cantar. O rapaz se levantou, colocou a insígnia sobre o túmulo de Ethan e foi embora, montado no cavalo que Clara lhe deu. Ela ficou observando até ele desaparecer entre as colinas. O vento trouxe o som distante dos cascos, e por um instante ela jurou ouvir uma segunda montaria ao lado dele. Sorriu. O deserto nunca esquece. Naquela noite, sentada à varanda, Clara olhou para o céu e falou baixinho. Ethan, você estava certo. A guerra acaba, mas o amor fica. Uma estrela cadente cruzou o firmamento e o brilho dela refletiu nos olhos de Clara como se fosse uma resposta. Ela se recostou na cadeira e fechou os olhos, sentindo o calor da noite envolver tudo ao redor. O silêncio não era mais vazio, era paz. A mesma paz que Ethan buscou e que de algum modo encontrou. E é assim que termina a história do cowboy que salvou a inimiga. Uma história que não fala apenas de balas, cavalos e sangue, mas do que realmente significa ser humano. Porque às vezes a coragem está em abaixar a arma e estender a mão. Às vezes o verdadeiro inimigo é o medo que a gente carrega dentro do peito. E quem aprende a vencer esse medo, descobre o que Ethan descobriu. Que até nas terras mais secas, o perdão pode florescer. O deserto voltou a dormir. As estrelas tomaram conta do céu e o vento continuou a contar histórias para quem ainda acredita. E se um dia você passar por aquela estrada esquecida, talvez veja uma lamparina acesa numa janela solitária. Não bata. Apenas olhe e lembre-se. Algumas almas nunca se vão. Elas apenas trocam o cavalo por um pedaço de eternidade.